Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco do programa, nós vamos falar sobre saúde pública e em um aspecto muito específico, porque nós entramos agora num momento muito delicado no que se refere à possibilidade de nós termos mais médicos, a presença de mais médicos no interior do estado, inclusive, em regiões onde hoje a oferta, a presença de médicos é rara. Nós temos agora a possibilidade de que sim, tenhamos mais médicos à disposição da comunidade, mesmo nas mais isoladas. E por que isso pode acontecer? Você que acompanha o noticiário local já tem acompanhado, tem visto que o governador Gladson Cameli recuou da decisão anterior, que ele tinha vetado 2 artigos no projeto de lei do deputado Edivaldo Magalhães, que tratava a respeito da possibilidade de que gestores públicos contratassem médicos formados no exterior. Correto? Sem o revalida. Nesse momento de pandemia, etc. O governador vetou 2 pontos do projeto de lei, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador e isso voltou para o gabinete. E aí, o gabinete, diante de uma situação que entendeu extraordinária no momento que nós vivemos, sancionou. E agora nós estamos nesse momento. Eu quero saber agora, vamos dividir a tela, porque nós vamos conversar com Williane. Ela é médica e presidente da Associação dos Médicos do Acre, formados no exterior. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Gazeta Entrevista. Olá. Olá, boa tarde. Na verdade, a Williane Pérez, a doutora, ela é a secretária. Eu sou a presidente da Associação Médicos Acreanos Formados no Exterior. Meu nome é Clélia Hassen. Clélia Acredito eu Hassen. que a doutora Williane vai também estar conectada. Então, perdão. Sim. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente, diante desse cenário que nós estamos aí agora, qual vai ser o próximo passo? Na verdade, o próximo passo dessa questão da PL 45, a expectativa da nossa associação de médicos acreanos formados no exterior, é que tenha uma celeridade na contratação, que isso realmente venha ser o mais rápido possível, para que a gente possa, como você mesmo iniciou dizendo, alcançar lugares longínquos, até mesmo dentro de algumas periferias do nosso estado, da nossa capital, existe sim um déficit de médicos, de atendimento médico. Então, essa é a expectativa, que a gente possa ser contratado o mais breve possível. Ô Clélia, eu queria que você dialogasse com os teus colegas médicos, porque muitos deles, formados no Brasil, com o CRM, têm uma postura que, digamos assim, tenta se defender da presença de vocês. E um dos argumentos que eles utilizam é um argumento que coloca em questão, questiona a formação de vocês. Vocês, formados no exterior, não teriam as condições básicas de atuar no Brasil. Como é que o que você apresentaria de argumentação para esse tipo de situação, Clélia? É um ponto muito importante colocar isso, E ele é um contexto bastante grande, mas eu vou tentar sintetizar. Na verdade, culturalmente, dentro do nosso estado do Acre, nós não tínhamos esse tipo de, vamos dizer, rejeição. Foi criado uma política de rejeição a nível Brasil.
isso bem depois, porque nós temos dentro do nosso estado uma grande maioria de médicos, amigos meus, colegas, e faz parte também da minha família, alguns, que têm hoje o CRM, que formaram no exterior, que formaram na Bolívia, que formaram em outro país. Dentro da nossa associação tem pessoas que formaram, inclusive, na Rússia. Então, assim, partindo do ponto cultural do Acre, nós não tínhamos muito, e nem não temos ainda essa doutrinação dessa rejeição de médicos estrangeiros ou médicos brasileiros que formaram no exterior. Então, essa política ela veio acentuando em algum tempo para cá das grandes capitais e chegando até nós. O que acontece? Um fato da regulamentação do CRM é um ponto e a rejeição é outro. Né? E desqualificar o ensino de um outro país não é justo, porque sendo que todas as universidades de medicina elas são regidas pelos mesmos critérios da Organização Mundial de Saúde. Inclusive, existe para nós, médicos acreanos ou brasileiros, que fomos para fora do nosso país, a metodologia de ensino ela se torna até muito mais competitiva no sentido de profissionalismo e também cobrado muitos exames, muita forma de atuação. Desde o princípio até o fim do curso, nós estamos todo o tempo passando por situações para provar nossas habilidades dentro desse contexto, que é o que não acontece dentro do Brasil, nas faculdades, tanto federais como as particulares. O estudante de medicina, ele ingressa por meio de um vestibular, né, dentro e depois, ou pelo Enem, e depois, no final, ele já sai com o seu CRM, não é o caso do estrangeiro. Então, nós estamos aqui em relação a isso, a desmistificar essa qualidade. Então, percebemos que, por questão, não sei, vamos dizer assim, pessoal, profissional, lobby, ou uma reserva de mercado, acontece levantam essa dúvida de uma habilidade médica. Né? E essa habilidade médica é regida pela Organização Mundial de Saúde. E tem um outro aspecto que eu acho que a gente não pode desprezar, é porque o próprio governo federal não tem mantido a regularidade na execução do Revalida como deveria, né? O que isso prejudica profissionais como vocês que querem se inserir aqui na rotina da medicina brasileira, respeitando as regras. Vocês não são contra o Revalida, é preciso entender isso também. O problema é que o próprio governo federal não apresenta o exame da forma como deve, né? Nós estamos 4 anos, praticamente, sem um programa dentro de uma nação com área extensa, com uma população carente também, uma falta de médicos e 4 anos sem um programa de revalidação. E aconteceu agora num cenário, né, muito drástico, que é a pandemia, veio agora a necessidade acentuada dessa mão profissional, dessa mão de obra qualificada, e que deixou muito a desejar pela morosidade de não ter essa questão da revalidação, que nós, inclusive, apoiamos as provas de revalidação de forma justa, mas que também não é o único meio de revalidar. Nós temos, e eu gostaria de colocar esse ponto bem legal, que nós temos também a Carolina Bori, que é uma forma de revalidação simplificada, que faz uma grade curricular por conta do tratado do Arcosul e Mercosul, que é um acordo diplomático entre as nações, né? E aí, tendo o apostilado de Haia, o MEC sabe disso, esses documentos são autênticos, os selos são autênticos, inclusive essa plataforma poderia ter dado uma celeridade nela. E em plena pandemia, só para você ter uma ideia, eu fiz a inscrição em dezembro, e o meu número é 800. Hoje, foram, da numeração até agora, só foram revalidadas, acredito eu, que 20 dessa inscrição de 800, ainda continua em 700 e tarará. Então, assim,
é necessário realmente avaliar algumas coisas dentro do Brasil, porque nos países fora, eles estão chamando médicos, contratando nesse período, não é só o médico, a gente está aqui defendendo essa classe, né? Mas é todo profissional da área da saúde, que há, sim, uma debilidade com um cenário muito ruim. Ô, Clélia, Então, por Clélia, que atraso, né? me perdoe interromper, deixa eu só aproveitar esse teu raciocínio a respeito dessa lentidão do governo federal em relação ao Revalida. Qual foi a última vez que foi feito o exame? Há 4 anos atrás, se eu não, que foi assim, concluído, né? Esse ano abriu novamente o Revalida do INEP, mas não concluiu. Desde janeiro, ainda quem fez a primeira inscrição ainda está para fazer a segunda etapa. A segunda fase. Que é muito lenta e talvez no meio do ano que vem a gente tenha uma resposta desse Revalida desse ano que com muito aperto, as coisas começaram assim, a andar muito lentamente. Bom, agora eu queria só que você reforçasse para o telespectador que está nos assistindo qual a expectativa que ele pode alimentar de que vocês estarão lá no município dele. É possível alimentar essa esperança? Na verdade, a gente tenta também trazer tanto dentro de um contexto legal, como você mesmo colocou muito bem, que essa lei PL 45, ela está baseada em um contexto legal, um dos relatores é advogado, que é o Roberto Duarte também, nossa gratidão a toda a Casa Legislativa, me deu um parênteses aqui. Em relação a essa contratação, em relação a esse auxílio, é o que a gente também tem, assim, de especial, posso dizer, que dentro da nossa classe médica, para quem foi atrás em busca de um sonho a ser médico, não temos essa fronteira de ir até os povos indígenas, temos essa disposição. Além da habilidade e qualidade médica, temos essa disposição de ir até os povos longínquos, os ribeirinhos, e não só eles, mas também as pessoas que realmente precisam de uma saúde, porque a saúde, ela é um dever do Estado, e é um direito de todos, está lá nessa Carta de Ottawa, né, colocou isso muito bem, e o Estado, ele tem sim essa autonomia de poder trazer essa qualidade ou esse atendimento, pelo menos o atendimento básico, para quem realmente está nesse período, principalmente, como eu falei, que a consequência de 4 anos sem revalidação, que já havia, eu só queria colocar um pouquinho do contexto histórico do programa Mais Médico, que surgiu em 2013, ele surgiu já pela falta de médico, pela necessidade de médico, inclusive no contexto histórico dizia o seguinte, que quando o médico trabalhasse 3 anos, ele já saía com aquela habilidade médica, então já ia ter o seu CRM, e aí foi refutado isso, ou seja, grandes amigos nossos que trabalharam no programa Mais Médico, eram médicos só por 3 anos, e depois que passou o programa, já não é mais médico, entendeu? Então, assim, foi comprovada a habilidade, foi comprovada a responsabilidade, então a nossa expectativa é poder chegar e alcançar nessa contratação, que tudo seja corra bem dentro dos parâmetros da lei. Olha, você lembrou um aspecto que até tinha me fugido do raciocínio já. O programa Mais Médicos, bem lembrado por você, ele foi um programa que foi criado, nem se sonhava com pandemia. Para você ver como são as coisas. Naquela época, foi criado o programa Mais Médicos para suprir uma necessidade do país. Aí o país é o mesmo. E aí piorou por conta da pandemia. Quer dizer que o mesmo país que criou o Mais Médico por uma carência dessa mão de obra, não entende que o momento exige uma outra postura. Me parece que as instituições elas têm uma dificuldade danada para se moldando às situações, né?
E nisso perde principalmente as pessoas que estão... E desqualificar o estudo, o ensino médico de um brasileiro ou um estrangeiro que se formou, né, fora do país, seria o mesmo que dizer assim, quando eu passar férias em um país estrangeiro, eu vou ter que levar um médico brasileiro comigo, porque é desqualificado a medicina de outros países, que não é o caso, né? Isso é só um exemplo bem fino, bem tranquilo que eu estou colocando, mas é isso mesmo. O programa Mais Médico, ele surgiu com essa necessidade. Agora, se ele surgiu com essa necessidade e que ainda não foi suprida, imaginemos agora como está a nossa sociedade. Será que nós estamos nos levantando por conta própria ou ouvimos? Muitos de nós perderam pai, mãe, amigos médicos e não puderam ajudar, salvar vidas. E nessa pandemia nós ficamos indignados de ficar com braços cruzados e vendo a carência. Nós não estamos fazendo isso para competição de mercado, mas é humano, é ser humano com o outro. Se você tem uma habilidade, fez um juramento, né, de salvar vidas, é humano, nesse período de pandemia, trazer, sabe, uma abordagem melhor com esses profissionais, que ficaram à margem, como realmente marginais. Nós somos médicos. Eu, pelo menos, dentro da nossa equipe, todos são pelo Arcosul, Mercosul, apostilado de AIA, muitos já trabalharam no programa Mais Médico, têm habilidade para isso. Então, esse tratamento, ele precisa mudar, né, esse respeito. Nós respeitamos os nossos colegas, nós respeitamos o CRM, nós respeitamos todo o poder legislativo que rege a nossa nação, mas quando esse respeito ele ultrapassa ao direito da saúde, por isso foi necessário nos organizarmos. Eu acredito que dentro do Brasil é uma primeira associação organizada que terá seu CNPJ e tudo, é a Acriana. Que bom. Bom, espero que vocês consigam distensionar as relações e chegar aonde vocês precisam estar, né? Isso que eu acho que é um ponto fundamental. Muito obrigado pela tua participação. Nosso tempo já estourou, Clélia. Queria agradecer muito a tua participação aqui no programa Gazeta Entrevista. Eu que agradeço em nome de todos os meus colegas, né, que estão aí na audiência conosco e com você, pelo carinho, pelo espaço, pelo respeito, né, de deixar também ser ouvido, porque é importante ser ouvido, o medo de que foi propagado, que não tem habilidades, isso é desmistificado quando as coisas são unificadas em relação à medicina, a sua anatomia, a minha anatomia, ou a anatomia de um estrangeiro, ela continua sendo igual para toda e qualquer enfermidade é necessária. E o mais importante é que a gente, além da pandemia, a gente vai ter os sequelados e é necessário, sim, uma contratação nova. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Lembrando que o terceiro bloco do programa Gazeta Entrevista é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.